Olá, meu querido, olá, minha querida. Aqui, Pastor Jefferson Brito. Voltamos para mais um vídeo. Quero te agradecer pela sua presença, pela sua participação. A todos aqueles que têm me dado um feedback acerca dos vídeos que já foram produzidos. Eu agradeço muito a participação de vocês. Quero pedir para que vocês se inscrevam no canal. Estamos aí perto dos 100 inscritos. Como nós temos brincado, a gente já está quase saindo do ponto de pregação e virando uma congregação, né? Falta pouquinho aí. Mais 4 inscritos, nós batemos nos 100 e eu conto muito com a participação de vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente e principalmente compartilhe, porque é importante que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas possíveis. E no momento que nós estamos vivendo, a melhor coisa nessa hora é nós nos apegarmos à palavra de Deus. É nós nos alicerçarmos nas Escrituras, porque o vento vem forte, mas aqueles que estão enraizados permanecem, aqueles que estão firmes na palavra, eles permanecem. Amém, queridos e queridas? Eu quero ler no livro de Gênesis, capítulo 39, e no versículo de número 9, e eu quero compartilhar convosco um tema que diz assim: as consequências de fazer a coisa certa. Tudo bem? Diz assim o texto: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Que passagem tremenda essa do patriarca José, filho de Jacó, um homem que foi chamado por Deus através de sonhos. No capítulo 37, quando ele era jovem, Deus lhe revelou algo grandioso, uma chamada maravilhosa, honrosa, gloriosa, e que Deus estava lhes mostrando que ele ia chegar num lugar de destaque. E é interessante que ele viu esse lugar que Deus o havia de colocar, mas não viu que o caminho seria altamente espinhoso, que Deus iria espremê-lo, moê-lo, prová-lo, mas ao final as coisas dariam certo, porque ele ia permanecer fiel a Deus e Deus iria cumprir a sua promessa. E algo me ensina nessa passagem de José, é que quando Deus mostrou para ele o projeto, o sonho, e ele compartilhou esse sonho, ele aceitou aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele entendeu que essa era a sua missão de vida. E isso é importante, porque quando a pessoa aceita o propósito de Deus para a sua vida, o que acontece? Ela transmite uma mensagem para Deus, dizendo assim: Senhor, a partir de agora a minha vida não me pertence mais. A minha vida agora é tua, Senhor. A minha vida agora te pertence, como disse bem o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 2, verso 20, dizendo: já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é isso que Deus está lhe transmitindo nesse dia. Quando você aceitou o projeto de Deus, a tua vida não lhe pertence mais, a tua vida é do Senhor. Mas quando nós falamos isso, nós temos que estar preparados para o seguinte: quando a nossa vida pertence a Deus, Ele faz o que lhe apraz. Então, coisas boas acontecem, mas coisas difíceis também acontecem. Dor, sofrimento, lágrimas. Mas o que nós temos que ter em mente é que quando a nossa vida está nas mãos de Deus, quando nós confiamos inteiramente no Senhor, não importa a circunstância da vida, o que importa é que a nossa vida está nas mãos dele. É fácil isso, pastor? Não é fácil. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus e nós estamos vivendo um momento de bonança, é maravilhoso, é glorioso. Agora, quando nós estamos sendo apertados, espremidos, quando nós estamos sofrendo, aí é a hora que a nossa fé é provada. Mas eu tenho algo a lhe dizer hoje. Primeiro, se a tua vida está nas mãos de Deus, você não é refém da circunstância. Seja lá o que estiver acontecendo, seja lá a dor que você esteja passando, olha aqui para minha mão. Você está aqui, ó, na palma da mão de Deus. A tua vida pertence a Ele. A tua vida pertence ao Senhor. Sabe o que isso também significa dizer? Significa dizer o seguinte:
que você não está só. Que seja passando pelo fogo, seja passando pelas águas, seja passando pelo que for, Deus está com você em todo o tempo. A tua vida é dele, você pertence a ele. Outra coisa, não podemos tergiversar com Deus nos sonhos. Quando nós entregamos a nossa vida a ele, quando nós ofertamos o nosso viver a ele, não adianta a gente querer falar, não, Senhor, nessa área sim, nessa área não, aqui eu cuido, aqui eu toco. Não adianta tergiversar, negociar com Deus. A nossa vida está por completo nas mãos dele. Então deixa ele cuidar, deixa ele trabalhar, porque o sofrimento, ele tem dia e tem hora para acabar. E Deus não brinca com a nossa vida. Deus não nos faz de brinquedo, de marionete, não. Ele entende a nossa dor, o nosso sofrimento. Tanto é verdade que quando José compartilhou os sonhos com seus irmãos, o que ele ganhou? Ele ganhou cova, ele ganhou perseguição, ele foi vendido como escravo. Olha só o que ele ganhou, mas o que ele entendeu é que a sua vida estava nas mãos de Deus. Então ele ia passar por aquilo que ele tinha que passar, porque fazia parte do projeto maior que Deus tinha para a vida dele. E depois de tudo isso, mesmo depois de ser vendido como escravo, ele foi alçado ali a uma condição de honra na casa do seu senhor, chamado Potifar, o capitão da guarda. E nessa condição de honra que ele destacou, tanto que se você ler o contexto desse versículo que eu li, vai dizer o seguinte, que ele tinha a chave da casa, o seu senhor entregou tudo a ele, então ele tinha uma condição de autoridade. Mas uma coisa que José sabia é que ele, mesmo estando numa posição de autoridade, ele tinha limites. Tem pessoas que precisam aprender uma coisa, não importa a posição de autoridade que você está, você tem limites. E alguém pode dizer assim, mas pastor, aqui ninguém é maior do que eu, aqui eu comando aqui o pedaço. Mas preste atenção, mesmo na condição humana, não estando ninguém acima de você, Deus está acima de você. Então reconheça que você tem limites. Não é porque você está numa condição de autoridade que você pode fazer tudo. Não é porque você está numa condição de autoridade que você pode fazer o que você quiser. Não, você tem limites. Você não pode fazer tudo, por quê? Porque se você ultrapassar os teus limites, você vai ser cobrado por aquele que está acima de você. E se não tiver homem acima de você, Deus irá cobrar de você. E é isso que José sabia. José sabia os seus limites. Ele sabia que ele não podia tudo. Ele tinha uma posição de autoridade, mas que ele não podia tudo. Até que a mulher do seu senhor o assedia e o tenta para fazê-lo cair. E aquele momento estava um momento de escolha na vida de José. Um momento de decisão onde ele poderia pegar um atalho para resolver os seus problemas. Onde ele poderia pegar um atalho para voltar para a casa do seu pai. Onde ele poderia escolher uma solução fácil e articular e trabalhar para que as coisas voltassem a ser como era antes na sua vida. Mas se José pega o atalho, José põe todo o projeto de Deus a perder. Então ele precisava tomar uma decisão, e a decisão tinha que ser a decisão certa. E qual era a decisão certa? Primeiro, não trair o seu Senhor. Segundo, não pecar contra Deus. Não pecar contra Deus e não trair o seu Senhor. Ele precisava decidir o certo. Ele precisava fazer a escolha certa, porque o projeto de Deus não admite atalhos. O projeto de Deus não admite jeitinho, não. Nós temos que trilhar o caminho que Deus traçou para nós. E ponto final. Sem atalhos, sem pegadinhas, sem jeitinhos. Não, é do jeito que Deus trilhou para nós. Nós temos que passar o que tivermos que passar. E é isso que José fez. Ele escolheu o certo. E é engraçado que nós, quando fazemos a escolha certa, nós achamos que no outro dia, que logo após fazermos a escolha certa, logo após dizer não ao pecado, logo após tomarmos a decisão mais difícil, mas a correta, nós achamos que as trombetas vão tocar, que nós seremos honrados, nós seremos aplaudidos, e não foi isso que aconteceu com José. O José fez a escolha certa, mas a consequência foi um calabouço.
A consequência foi ele ser perseguido, caluniado, mentiram contra ele, jogaram a reputação dele na lata do lixo. Mas tinha uma coisa que José tinha em mente, que a comunhão com Deus não poderia ser sacrificada. Jamais a comunhão com Deus poderia ser sacrificada. E essa palavra está falando com você, que muitas vezes na empresa tem a chance de lesar o seu empregador e de se dar bem, entre aspas, de crescer, entre aspas, de pegar atalhos que vão te ajudar ali por algum momento, mas futuramente vai jogar a tua vida no lixo, na lama, o teu nome será pisado. E muitas vezes por você fazer o certo, você não querer lesar, você não querer prejudicar, você se portar como cristão, sabe o que vai acontecer? Muitas vezes você vai ser perseguido. Muitas vezes, inclusive, você pode até perder o emprego, porque você pode ser empecilho para pessoas que queiram lesar a empresa. Mas mesmo assim, meu querido, muitas vezes teu emprego é sacrificado e não é fácil. Muitas vezes tua posição é sacrificada. Muitas vezes o teu nome é sacrificado, é caluniado, a mentira veio. Mas tem uma coisa que não pode ser sacrificada, é a tua comunhão com Deus. Aconteça o que acontecer, a comunhão com Deus não pode ser sacrificada. E foi isso que José fez. José disse não para o pecado, não para as propostas de Satanás. E o que ele ganhou? Uma prisão. O que ele ganhou? Uma pecha de assediador, de traidor. Mas tem uma coisa, meu irmão, quando a justiça do homem trabalha contra nós, tem uma justiça lá em cima que não falha. Muitas vezes eu estou falando para pessoas que se sentem injustiçadas pela justiça dos homens. Você fez a coisa certa, decidiu pelo certo, mas a justiça dos homens foi lá e te prejudicou. Põe uma coisa na sua mente, existe um Deus que tudo vê, que é o justo juiz. E no momento certo, Ele vai entrar com justiça na tua causa. Não precisa trabalhar com vingança. Não precisa trabalhar com ressentimento. Entrega todo esse sentimento que você está tendo agora, essa raiz que está querendo brotar no teu coração. Peça para Deus arrancar essa raiz de amargura. Entregue nas mãos de Deus tudo o que aconteceu, porque Deus, o justo juiz, vai entrar com justiça na tua vida. Depois de tudo isso, depois que José foi honrado por Faraó, ele pôde olhar para trás e ver que valeu a pena ser fiel. Depois que Deus entrou com providência, depois que Deus o colocou no lugar de destaque, Deus manifestou a ele algumas coisas. Primeiro, Deus deu 2 filhos para ele. O primeiro chama-se Manassés, que significa fazer esquecer. O segundo significa Efraim, que quer dizer o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Por isso, meu querido, que Deus nesse dia te faça esquecer das injustiças que fizeram contra você, das calúnias que tramaram contra ti, que executaram contra ti, das mentiras que dizem a teu respeito, porque aonde Deus vai te colocar é muito maior do que essas circunstâncias. Que Deus te faça prosperar na terra da tua aflição. E Ele vai mostrar para você que Ele é o Deus que te chamou, Ele é o Deus que cuida da sua vida. Vamos orar, entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e engrandecemos ao teu nome, porque tu és o Deus de graça e de misericórdia. Abençoa, Pai, essa pessoa que me ouve, vai de encontro ao seu coração, essa pessoa que se sente injustiçada, que fez a coisa certa, mas foi injustiçada, foi caluniada, mentiram contra ela. Senhor, pega a causa do teu filho e da tua filha e entra com justiça. A tua palavra nos diz, Senhor, que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Por isso, Senhor, abençoa a vida deste irmão, dessa irmã, deste querido, dessa querida que me ouve, em nome de Jesus, Senhor, que ele escolha fazer a coisa certa, e ainda assim que a consequência seja ruim, nós sabemos que lá na frente, Senhor, quem planta, colhe, e se ele plantou, Senhor, te agradar, se ele plantou a comunhão contigo acima de tudo, Senhor, lá na frente ele vai colher a bênção e a providência do Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, querido,
em nome do Senhor Jesus.